Olá! Sabe aquela sensação de que em todo grande projeto a gente aprende um monte de coisa, mas para onde vai todo esse conhecimento? Como garantir que ele não se perca? Bom, hoje a gente vai dar uma olhada no manual da MV Learn, que é uma ferramenta pensada exatamente para isso, para capturar e organizar essas experiências valiosas. E a missão principal está toda aqui, nessa frase: transformar essas experiências em conhecimento para a organização. Basicamente criar uma espécie de cérebro coletivo. Sabe, onde o que se aprende num projeto serve de combustível para o sucesso de todos os que vêm pela frente. Então, o nosso roteiro de hoje tem 5 paradas. Primeiro, vamos entender o porquê de tudo isso. Depois, mão na massa, como cadastrar a primeira lição e o que acontece depois. Em seguida, a parte que eu acho mais legal, como os dados viram insights de verdade. E, para fechar, a gente amarra tudo vendo como isso vira um ciclo de melhoria constante. Vamos lá? Então, vamos começar pela base. Por que aprender de forma estruturada? A gente sabe que, muitas vezes, o conhecimento fica ali guardado na cabeça de uma pessoa só. A grande sacada aqui é quebrar essas barreiras. É transformar a experiência de um em sabedoria para todos. Pensa bem, todo projeto ensina alguma coisa, não tem jeito. Seja algo que deu muito certo ou um desafio daqueles. A grande pergunta é, essas lições estão sendo guardadas em algum lugar? Porque sem um sistema, o risco de repetir os mesmos erros é enorme. E aí vai tempo, vai recurso. A MV Learn nasce justamente para atacar essa dor. Ok, já entendemos a importância. Agora vamos para a parte prática. O como. Registrar uma lição aprendida é o primeiro grande passo, e o sistema foi feito para ser bem direto ao ponto. Vamos ver esse passo a passo? O ponto de partida não podia ser mais simples. É só ir lá na plataforma, achar a lista de lições aprendidas e clicar no mais adicionar novo item. Esse clique é o que transforma uma memória, uma experiência que poderia se perder, num ativo real para a empresa. E o registro todo segue uma lógica bem clara, em 3 partes. Primeiro, a gente identifica o projeto para dar contexto. Depois, descreve a lição, o que de fato aconteceu. E, por fim, a análise, por que aconteceu e o que foi feito. Essa estrutura garante que a informação seja útil e completa. Começamos, então, pelo básico do básico, que é situar a história. Preencher o título, nome do projeto, código do cliente e a regional. Isso é fundamental para que cada aprendizado fique amarrado a um contexto real e não vire uma informação solta no ar. Em seguida, a gente seleciona o grupo de referência. Isso aqui é mais do que uma etiqueta, viu? É um jeito de agrupar as lições por tipo de projeto. Assim, dá para começar a comparar, por exemplo, os desafios de uma implantação Leap com os de uma migração, e aí começam a aparecer os padrões. E em qual área da empresa essa lição mais impacta? A escolha do pilar de negócio funciona como um filtro inteligente. Se é algo corporativo, comercial, de pessoas, isso ajuda a garantir que o aprendizado chegue em quem mais precisa e mostra para a gente onde as coisas estão acontecendo. Agora, olha que interessante. A ferramenta não fica só no vocabulário interno. Ela se alinha com o PMBOK, que é a grande referência mundial em gestão de projetos. Isso quer dizer que a gente passa a falar a mesma língua do mercado, o que deixa nosso conhecimento muito mais forte. Usar categorias como gerenciamento de escopo, custos ou riscos é como organizar informação em gavetas bem definidas. Fica muito mais fácil achar uma solução para um desafio específico depois, em vez de ter que procurar uma agulha num palheiro. Mas vamos combinar. De nada adianta a melhor estrutura do mundo se a informação for rasa. Então a regra de ouro é essa. Detalhe. Nos campos de descrição, causa raiz e ações, os detalhes não são luxo, são tudo. Um registro bem feito hoje é o que vai salvar o projeto de alguém amanhã. Beleza, a lição foi registrada. Mas ela não pode morrer ali, né? O valor de verdade aparece quando ela vira o começo de uma conversa, de uma ação. É aqui que entra o acompanhamento. E o processo não fica dependendo da memória de ninguém. Assim que a lição é registrada, a pessoa responsável já recebe um e-mail automático. Essa automação é essencial porque garante que a bola não caia e que a análise comece o quanto antes. A partir daí, o responsável pode complementar o registro, adicionar comentários, anexar arquivos e, o mais importante de tudo, documentar a solução que foi adotada. Isso transforma um simples relato num caso completo, que pode ser consultado depois, enriquecendo a base de conhecimento de todo mundo. Até agora, a gente viu o registro de cada lição, uma a uma. Mas o grande poder da ferramenta é quando ela começa a conectar os pontos. Vamos ver como esses dados viram inteligência de verdade, de um jeito visual e fácil de entender. Pensa assim, cada lição registrada é como um pequeno pixel. Sozinho não diz muita coisa, mas quando a gente junta tudo, eles formam uma imagem completa lá no painel de indicadores.
É nesse momento que os dados viram um mapa, dando uma visão geral do que está acontecendo na organização. E olha só que exemplo claro do poder desse painel. Com um gráfico simples como esse, a gente responde perguntas cruciais tipo: a gente está conseguindo resolver os problemas durante o projeto? Nesse caso, 83% das vezes sim. É um insight poderoso que salta aos olhos. Ok, registrar e analisar é muito importante. Mas como a gente garante que esse aprendizado vire mudança na prática? A resposta está na última etapa: fechar esse ciclo e fazer com que tudo isso alimente a melhoria contínua da empresa. Esse fluxograma mostra tudo. A ferramenta não é um fim em si mesma, ela é o começo. Ela alimenta um processo formal, uma auditoria mensal que serve para olhar para as tendências e tomar decisões. É aí que o conhecimento vira ação e gera mudanças que vão impactar os próximos projetos. No final do dia, o MV Learning não é só um lugar para registrar problemas. É, na verdade, uma máquina de gerar conhecimento, de garantir que cada projeto, com seus acertos e erros, deixe a gente mais inteligente e mais preparado para o que vem pela frente. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Qual vai ser a primeira lição que cada um vai compartilhar? Porque toda experiência, por menor que pareça, pode ter ali a semente do sucesso do próximo desafio. A questão é: estamos plantando essas sementes?